Obrigado. Opa. Olá, meu caro. Olá, meu Simbora. Primeiramente, muito boa tarde a todos e todas. Pessoal aí de trás, está me escutando direitinho? Ó, joia. Joia, 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 joia. Muito bem. Pois bem, minha gente. Harrison, como vai você, meu caro? Ô, Breno, obrigado. Opa. Sucinto. Tudo direto, curto e grosso. Pois bem, minha gente, a gente vai falar de fotografias, Exato. né? Eu e Harrison, a gente é de uma geração que temos uma relação um pouco diferente, um pouco não, bastante diferente com fotografias, né? E Recife também tem uma relação muito íntima com fotografias. Não é à toa que Recife, depois da descoberta da fotografia, né, um pouquinho lá atrás, né, pouco mais de 100 anos, foi uma das cidades mais fotografadas do Brasil. Antes da fotografia, da revelação em si, quando tinha as famosas fotopinturas ou fotogravuras, Pernambuco já estava em destaque com suas belas paisagens, Rio Capibaribe, né? A hoje conhecida Praça da República, já tinha já suas primeiras, né, os seus primeiros registros, vamos assim dizer. E isso veio bem à tona depois do Agente Secreto. Agente Secreto que se passa em 1977, no final dos anos 70, numa época que as coisas não eram instantâneas. As coisas não eram assim, você bateu a foto, você já tinha ela pronta de bate e pronto, né? Hoje a gente tira muitas fotos para alimentar a rede social, mas a gente era de uma época que a gente tirava a foto, esperava a foto revelar para ver como ficou. E ela se eternizava, né? Fora de quadro, desfocada, acontecia, mas estava lá, registrada e eternizada. E Harrison, ele é um desses fotógrafos que ainda trabalham com esse formato tradicional, né? Um formato analógico, por filme. Né? Harrison, como se deu um convite para fazer essa produção, para essa reprodução das fotos para o filme, para a ambientação no final dos anos 70? Tá. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Primeiro agradecimento eu tenho que fazer para o fotógrafo Jucá, que foi o fotógrafo estilo responsável por todas as fotos do Agente Secreto, e a Kleber, que mesmo depois do longa me enviou alguns filmes particulares para revelar. E como o Agente Secreto chegou até mim, é bastante curioso, porque o Jucá e tanto o Kleber poderia ter escolhido qualquer laboratório do mundo todo para enviar os filmes para serem revelados. E foi escolhido o meu laboratório aqui em Recife. O meu laboratório eu construí baseado nos laboratórios dos anos 70, onde tudo é feito de forma manual, desde a fabricação dos químicos, o cuidado, a revelação, a secagem, a digitalização. E eu fiquei bastante surpreso depois que eu vi que era do Agente Secreto. Até então, quando o Jucá entrou em contato comigo, eu não sabia que as fotos eram do Agente Secreto. Foi bastante susto quando eu vi as fotos, que é uma das primeiras fotos que eu encontrei quando terminou de secar, foi do paulista morto no chão com sangue e a arma. E apesar de eu já ter revelado vários filmes, inclusive judiciais, que têm crimes registrados, esse foi um susto muito maior de ter visto um corpo e uma arma, né? E eu fiquei naquela dúvida, eu chamo a polícia, não chamo, né? O que eu faço? E quando eu fui descendo, olhando as fotos, a segunda foto foi do tubarão em cima de uma mesa com a perna pendurada. Eu falei, cara, esse cara é muito louco, cara, para fotografar essas coisas. E assim foi indo até quando eu vi a foto de Wagner Moura, morto também. Aí eu me liguei que as fotos eram do Agente Secreto. Os primeiros filmes que chegaram para a gente revelar, a gente não revelou, que foi logo no início, onde começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E para quem não sabe, os químicos vêm da Rússia e da Ucrânia, e a gente ficou sem receber químicos o Brasil inteiro. Então eu entrei em contato com o Jucá e falei que não tinha como revelar os filmes, porque a gente não tinha químicos. E eu não gosto até hoje eu não revelo filmes de ninguém com químicos usados, sempre são químicos novos.
Então eu entrei em contato com ele e falei, cara, não tem como não revelar. Então os primeiros filmes não fui eu quem revelei. Já a segunda demanda foi comigo. Incrivelmente, a maioria das fotos que aparecem no filme foi todas as que eu revelei e digitalizei. E eu fiquei muito feliz de ter sido as fotos que passou por mim. Então, praticamente todas as fotos que vocês veem no final, as fotos principais dos jornais, que é onde mostra o Paulista morto e o Wagner Moura morto, passaram pelas minhas mãos. E eu fiquei extremamente feliz e gratificante de fazer parte do longa, mesmo ali dentro de um laboratório, né, sem dar as caras. E isso a gente consegue ter uma dimensão de como uma arte consegue envolver culturalmente, financeiramente e várias profissões do país e do mundo inteiro. Porque jamais imaginaria que, cara, o Agente Secreto, algum filme poderia de alguma forma me beneficiar ou me envolver de uma relação tão íntima como foi. Então, eu estou bastante grato por como o Agente Secreto chegou até mim. Joia. Eita. Tu citou agora dos químicos que vinham da região da Rússia, né? Rússia e Ucrânia. Falando nisso, né? Puxando por isso, uma curiosidade que principalmente o pessoal que ainda já cresceu já esse mundo bastante digitalizado. Como é o processo de revelação, né? Para mim isso é novidade, eu não sabia que os melhores produtos químicos eram da região do leste europeu, né? Da Rússia. Mas como é que se dá esse processo da revelação da foto, do negativo para o papel? Tá. Geralmente, a gente vai escutar uma velha frase dos anos 90 que uma pessoa queima o filme. A gente usa até hoje, né? Cara, não anda com aquela pessoa não, que aquela pessoa queima seu filme. E isso decorre de quando o filme ele é exposto à luz. Ou quando você abre a tampa da câmera, o filme queima porque ele é sensível à luz, né? Os sais de prata, ele fica sensibilizado. E antes de você expor ele à luz, ele tem que passar por um processo químico. E tudo isso inicia no escuro total, onde só funciona a forma do tato, onde a gente remove essa película de dentro das bobinas fotográficas, coloca dentro de um tanque, e esse tanque ele é totalmente vedado da luz, tem só uma passagem por onde passam os químicos, e cada químico será responsável por uma etapa para até chegar na finalização. É um processo minucioso, que varia muito de como o fotógrafo fez as fotos, varia de qual a marca do filme, o modelo do filme, o ISO que foi fotografado. Todo esse processo vai refletir no resultado final. Uma das curiosidades do Agente Secreto é que alguém abriu a câmera de Jucá. E, por incrível que pareça, queimou as bordas do filme, mas não chegou a interferir no frame da imagem. Então, quando o filme ficou secando, que eu fiz a filmagem e mandei para Jucá, eu falei, cara, alguém abriu sua câmera. Porque não adianta esconder, o negativo irá mostrar tudo o que aconteceu. Então, não adianta dizer, não aconteceu isso, porque dá para ver. Então, passando por todo esse processo químico, até a imagem ficar latente, visível no negativo, são várias etapas. E até chegar no papel ou na digitalização, que foi no caso do Agente Secreto, até chegar dentro de um scanner específico para ser digitalizado em alta resolução, são vários processos, vários minutos até horas para chegar nesse resultado final, no qual eu não tinha esse tempo. Então eu tive que acelerar uma secagem dos negativos, trabalhar horas extras, até porque eram filmes que muitas fotos foram enviadas no mesmo dia que chegou o filme. Então foi mais um trabalho bem específico e exclusivo para poder dar tempo das fotos serem selecionadas e passar para o longa. Qual o tempo ideal, né? O tempo desse processo ideal da revelação? Tudo. Você falou que, claro, né, a demanda, uma necessidade de fazer uma carreirinha. Mas qual é o tempo ideal, mais ou menos? São horas, dias? Quanto é, mais ou menos? Tá. Como o meu processo ele é 100% manual, eu não utilizo máquinas, a revelação, botando assim, que varia de cada filme, mas seria mais ou menos 1 hora
no mínimo, para poder a película sair do tanque para ir secar. A secagem dentro do meu laboratório para ficar 100% seca em média de 20 minutos secando, para depois ir ser escaneado. Então, para cada filme, eu vou colocar mais ou menos 2 horas para a foto já ficar pronta. Caramba, isso, para quem não sabe, ou para quem lembra, né? Aqui em Recife era cheia de lojas de revelação de fotos. Né? O beco do fotógrafo que o diga, né? Que é bem representado no filme do Agente Secreto. Por isso que eu perguntei, porque tinha loja que vendia mesmo, revele seu filme em 1 hora. Exato. Revele seu filme em 1 hora. Aí o pessoal ia lá, porque era mais rápido para vender, o pessoal via fazer suas coisas no centro, deixava numa dessas lojas, a gente pode dizer, né? A loja não existe mais, infelizmente, Canada Color, né? Tabira, deixava lá, fazia suas coisas na cidade e voltar para pegar as fotos, né? E poder voltar para casa. Inclusive, o filme ele tem muitas dessas reproduções dessas lojas, né? Lá na Rua da União, no próprio Beco do Fotógrafo, você tem lá alguma interpretação dessas pequenas lojas que tinha praticamente em cada esquina, que nem farmácia aqui. Hoje, praticamente em cada esquina, você tinha uma loja de revelação de foto. Pois bem, Harrison, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. Ok. Sua paixão por fotografia começou quando, meu filho? Quando foi que começou esse negócio? Porque para fazer um trabalho desse, um manual, não é qualquer paixão, né? Como começou isso, né? Vamos dizer assim, essa conexão com a fotografia? Tá. Eu sempre tive muito envolvido com fotografia. Eu me recordo que as primeiras viagens que eu fiz com minha mãe, ela sempre ia fotografando com uma saboneteira. Isso nos anos 90. E eu sempre gostei de olhar os álbuns, né? Ver por onde eu já passei, por onde eu já viajei. Então eu sempre tive envolvido diretamente com lembranças. Em 2008, mais ou menos, eu comecei a fotografar como hobby. De transcrever por imagens aquilo que eu olhava e observava. Até porque a fotografia se inicia com a observação, com o olhar. A grande diferença de um fotógrafo para uma pessoa como que vai tirar uma foto é exatamente o olhar aprimorado que um fotógrafo tem, um olhar daquilo que passa na nossa frente que geralmente a gente nem observa, a gente não vê diretamente. Então comecei em 2008 como hobby, até que em 2019 eu fui mochilar e eu fui para Santiago, no Chile, e eu vi grupos de pessoas na rua fotografando com câmeras analógicas em tempo 2019, onde o digital já predominava. Eu achei aquilo incrível. Então, em 2019 eu comecei a estudar muito sobre fotografia analógica. Meus primeiros livros de fotografia analógica é em espanhol, que eu comprei no Chile. Então, comecei a me aprofundar muito sobre o mundo analógico em todas as suas percepções, na vida e como também na fotografia. E quando eu retornei para o Brasil na pandemia para ficar com a minha mãe, eu resolvi assumir a fotografia como minha profissão principal. Mas eu não queria a fotografia que todo mundo faz. Eu queria uma fotografia real. E nada mais real do que uma fotografia analógica, onde você tem a prova máxima do negativo, que aquela imagem não sofreu nenhum tipo de manipulação. É a imagem onde você aceita o que ela é. Você começa a ter uma percepção de como o mundo em sua volta funciona a partir do momento da fotografia analógica. Porque, diferente da fotografia digital, que você faz 1000 fotos para depois escolher a menos ruim, a fotografia analógica você precisa observar antes de clicar, porque você tem um limite de poses. Além desse limite de pose, você precisa observar um meio onde você está para poder fazer a foto. E para isso, você precisa
estar ciente, consciente daquele estado que você está percebendo. Então, você sente o cheiro, você sente o ar, você sente o barulho. Então, mesmo que a foto não saia por queimou, ou porque saiu virgem, ou por danificou, você irá lembrar da foto que você fez. Diferente da fotografia digital, que você faz 1000 fotos e coloca no bolso, você fez só por fazer. Você não fez algo que você quer levar para si. Até porque a gente nunca fotografa algo que a gente quer esquecer. Então, a fotografia analógica ela é muito mais especial, além de ser verdadeira, você aceita o resultado. Se a foto saiu trêmula, se saiu o dedo na frente da lente, se saiu desfocado, entre outros, você aceita. Você tem uma percepção diferente da fotografia analógica. O digital, se você mexeu alguma coisa, bora fazer outra, essa não prestou. A analógica não. Cara, gostei, ficou estético ali. Então, eu resolvi ir contra a maré da fotografia analógica, porque eu percebo, dentre vários campos da sociedade, que a gente sente falta de algo verdadeiro. Não à toa que quando eu recebo vários relatos de fotografia, principalmente de casamento, onde a noiva, principalmente, não se reconhece na foto. Porque, além da maquiagem, sofreu tanta modificação de Photoshop que a pessoa não se reconhece. Então, enquanto é uma fotografia analógica, não. A noiva vai se recordar daquele momento com muito mais intimidade, né? Então, eu continuo andando contra toda essa tecnologia imposta, vamos dizer assim, inclusive da inteligência artificial, porque eu percebo que nós, como sociedade, como um coletivo, a gente está deixando de viver e vivenciar, e sendo até não nos aceitando como nós somos, e sim querendo ser algo para ser aceito dentro de um grupo, dentro de um bloco, dentro de um sistema que não nos completa. A gente sempre sente falta de algo. Não à toa, depois dos determinados filtros, algumas pessoas quiseram fazer cirurgias plásticas para ficarem como os filtros de redes sociais. Então, a fotografia analógica ela é muito mais complexa e ela vai muito além da imagem. Porque, como eu citei aqui, mesmo que a fotografia não saia, você sabe a foto que fez, você vai saber contar a história daquela foto que não saiu. Então, a fotografia analógica ela te permite viver, literalmente, assim, dentro do sistema que você está presente. É bem interessante isso, né? Ou seja, a fotografia sem filtros, né? Isso que é um fato interessante. A fotografia é do jeito que ela é. E quando a gente recebe a fotografia, é daquilo mesmo, né? Acontecia isso. Quando a gente recebia a foto, eu não gosto dessa foto não. Mas com o tempo, quando você vai passando, você vai... não é apenas aceitar, né? Mas você vai se incorporando ali, ela vai fazendo parte de você. Interessantíssimo, sabe? Aquela foto ali que inicialmente você não gostou de cara, que tem também a questão das expectativas criadas, porque a gente cria, quando a gente ia revelar a foto, a gente estava questionando, como será que ficaram as fotos? A gente cria a expectativa e aí sempre acontecia, né? O famoso, o dedo na lente, exato, o desfoque, o enquadramento, né? Então, isso aí hoje eu também passei isso. Eu tenho fotos aí em casa, analógicas, que antes eu não gostava, não. Mas com o tempo, elas acabaram fazendo parte, né? Parte de minha pessoa, parte de mim. Você citou a respeito de caminhadas, né? Quando você esteve em Santiago, no Chile, né? Caminhada onde o pessoal faz registros fotográficos. E depois do Agente Secreto, nós, junto com a Tavares Turismo, criamos o Tour Analógico. Exato. Fala um pouquinho, Harrison, né? Como surgiu essa ideia, né, do Tour Analógico, dos passeios ao qual a gente vem realizando desde o final do ano passado para cá? Tá. Primeiro, a primeira inspiração foi no Santiago, né? Que eu via grupos distintos saindo pela cidade e fotografar em analógico. Se você
for analisar friamente, talvez nem faça muito sentido. Mas se você for analisar camadas sociais, você vai ver que nos tempos atuais faz muito sentido. Por que eu digo isso? A gente vive, nos impõe hoje que a gente seja muito individualista. Você tem o seu próprio celular, que você faz as fotos que você quer. Nesse celular você escuta suas músicas, você assiste seus filmes, e nada disso é seu. Se algum aplicativo desse deixar de existir, você perde suas fotos. Quem lembra do Orkut sabe disso. Se algum aplicativo de música sair do ar, você não tem as suas músicas. Então, eu conversando com um grande amigo meu, a gente chegou num ponto onde a gente está em um colapso social, onde não irá ter registro da nossa existência. Porque se a gente for analisar dos anos 90 para trás, os nossos pais tinham disco de vinil, onde tinha a data que foi comprado, quem deu de presente, tinha os VHS, tinha cartas. Então a gente sabia o gosto musical, a gente sabia as preferências de filme, a gente sabia a letra dos nossos parentes. A gente hoje não tem nada nosso. Então, a gente não tem nossas músicas, porque as músicas não são nossas, a gente paga para usar, alugado. A gente não tem nossas fotos, as fotos ficam 24 horas no ar e depois somem. A gente não tem nossa coleção de filmes. Antes a gente ia até numa locadora alugar, e hoje a gente não tem nem isso. Então a gente não vive mais de coletivo, a gente vive individual. Você e seu mundo, e é o seu mundo que não é real. Então, analisando friamente, a gente não faz muito sentido hoje você ter a fotografia analógica. Mas se você for analisar com uma forma social e coletiva, ela vai muito além disso. É você existir, é experimentar, e você está convivendo com pessoas que têm os mesmos gostos em algumas coisas, pessoas diferentes. E a gente está perdendo essa parte de ser coletivo. Isso aqui, da gente estar aqui junto hoje, isso aqui é uma vitória enorme. Porque se a gente fosse analisar isso aqui nos anos 90, no início dos anos 2000, que ia ocorrer isso aqui ia estar lotado. Então, vocês terem saído de casa e estarem aqui, isso é mostrar que o coletivo, a gente precisa um do outro, e até para um alívio mental, um alívio intelectual. Porque quando a gente usa o analógico, incrivelmente a gente melhora de ansiedade, a gente melhora de certos pensamentos, a gente fica mais tranquilo, porque você saiu para fotografar. Então, a fotografia analógica e a vivência no qual eu presenciei em Santiago e trazer para Recife, que eu comecei em 2021 a realizar passeios analógicos. Cara, muitos relatos positivos nesse sentido, de tirar uma pressão de, cara, sair do meu trabalho, vou relaxar, estou com certos problemas familiares, vou sair para fotografar, vou me encontrar com pessoas e a gente vai conversar coisas não tão sérias, desprender de certos cuidado com o que fala, fica mais à vontade. Então, a fotografia analógica e os grupos que a gente faz, encontros mensais, vai nessa linha, muito mais além da foto, né? Você está em convívio com pessoas, em grupos, conversar, se divertir, sorrir, esquecer um pouquinho os problemas. E, incrivelmente, a gente fez o passeio analógico do Agente Secreto, que eu achei incrível, porque o filme se passa nos anos 70, onde só existia fotografia analógica, não tinha outra opção, por isso que cada esquina tinha um laboratório, né? A gente não tinha outra opção a não ser o analógico. E a gente fazer esse passeio, passar por todas as locações onde foram gravados e fotografar em analógico é muito incrível. Tanto é que o passeio fica mais longo, porque, como eu falei, você fica imerso, você fica presente. Enquanto não, você faz um passeio digital, você vai lá, tira uma foto, posta e continua. No analógico não, você quer
estar vivenciando cada etapa, escutar o que está sendo falado. Então, cara, é incrível o passeio que a gente fez junto. Isso. Para você ter uma ideia, né, o tour analógico que a gente realizou 2 vezes, foi isso? Foi. A caminhada, o passeio da gente em si, do tour secreto, ele dura em média 3 horas. Esse do tour analógico, a gente teve que fazer um ajustezinho porque estava chegando a 4. Porque assim, o pessoal para tirar foto. Para tirar foto. A gente não anda com um passo muito rápido, porque não são apenas os locais aonde o filme foi rodado. A gente passa por locais de transição, aonde que fazem parte também indiretamente do cenário do filme. Exemplo, o Rio Capibaribe, certo? A gente passa por trechos ali das pontes do Rio Capibaribe que não necessariamente não estão no filme, mas o povo para tirar foto, da ponte Buarque de Macedo, da ponte Maurício de Nassau, da ponte do Arthur Coelho, que é a ponte que aparece no filme. Muita gente para tirar foto da ponte da Boa Vista, né? A famosa ponte de ferro, que é a cena da perna cabeluda. Então, Recife, ela é bastante fotogênica. Sim. Eu não vou usar o termo instagramável, tá? Recife é uma cidade fotogênica. Exato. E aí eu te pergunto, Harrison, quais são os locais do Recife para você que você gosta mais de fotografar? Ou que você fotografou durante os passeios, ou então andando livremente, porque é aquela coisa, né? Fotógrafo anda com a sua câmerazinha. Exato. De repente, pá, tem aquela luz, exato, o sol tá naquele canto, naquela fresta, naquela sombra massa. Quais são os locais de Recife que você curte fotografar? Tá, vamos lá. Atualmente, eu sou fotografo em analógico. Há muitos anos que eu não uso câmera digital, nem meu celular eu uso para fazer fotos, né? Tanto minha câmera analógica está ali dentro da bolsa. Eu não tenho um local preferido, eu tenho uma luz preferida. Como o Recife é uma cidade extremamente com intensidade luminosa, então a gente não tem tantos horários para fotografar, com filme fotográfico, né? Para vocês terem uma noção do que eu estou falando, se você for fotografar de meio-dia em Recife, meio-dia em São Paulo, meio-dia em Curitiba, a intensidade luminosa é diferente. É diferente. Nesse sentido que eu estou falando. Então, Recife ela é muito clara, é muito sol. Então, quando eu saio pouquíssimo de casa, meu laboratório e meu escritório é dentro do meu apartamento. Então, eu passo todo o tempo lá dentro. Então, os momentos que eu saio, eu escolho mais ou menos os horários, ou início do sol, eu tenho que sair de madrugada de casa, ou próximo ao pôr do sol. Próximo ao pôr do sol. E os locais que eu curto muito, assim, eu sou muito fã de faróis. Então, o farol que tem no Marco Zero, farol de Olinda, em outras capitais, além de ser um desafio chegar até eles, né, pelo menos o farol de Recife, que fica ali no Marco Zero, do outro lado, não é tão fácil chegar até lá, então já é um desafio, mas você conseguir chegar e você conseguir fotografar e ser aquela foto, já é incrível, o desafio é muito grande. E quando você está de lá, olhando para o continente, né, para a cidade, você pega o pôr do sol lindíssimo dali. Então, eu gosto dos desafios de chegar até o local e depois esperar, né? A fotografia em si é você não ter pressa. É você saber o momento certo de clicar. Você saber a luz está perfeita ali e você clicar. Então, eu gosto de pegar bem essas partes de sombras, de luz. O Recife Antigo já é um clichê gigantesco, né? Então, essa parte arquitetônica, a arquitetura, as pontes, mas sempre com uma visão um pouco mais diferente. Assim, ao invés de tirar a foto de cima da ponte, por que não pegar um barco para tirar a foto embaixo da ponte? Assim. Sim. Então, eu gosto de explorar mesmo os ambientes que todo mundo fotografa, só que de ângulos diferentes. É um ângulo que eu acho bastante interessante. Eu vou confessar um local ao qual eu gostei muito, e ainda gosto, é porque não tive a oportunidade de voltar lá,
Eu trabalhei anos como monitor da Torre Malakoff. Então, eu tinha um costume, todo santo dia, de tirar foto lá do observatório, de Recife de cima. Sempre que tem oportunidade, principalmente pôr do sol. E realmente é isso. Uma coisa é você ver Recife do pôr do sol, dali da Torre Malakoff. Outra coisa foi ver Recife do amanhecer, também ali de cima. Recife tem caras diferentes, de acordo com o horário, de acordo com o sol. E isso é uma coisa bem impressionante. Para finalizar, chegando aqui na parte final, né, do nosso bate-papo, eu gostaria aqui de abrir para perguntas. Alguém tem perguntas? 1, 2, 3. Tá certo, peraí. 1, 2, 3. Ó, vamos lá. Diga seu nome, meu caro. 4 também. Diga o seu nome e faça a pergunta para ele. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Wilson. Né? E, assim, eu vou comentar depois de uma pergunta. Bem que tu me lembrou. Acho que assim, o filme de Kleber, ele fala muito sobre memória, né? É um tema recorrente na filmografia dele. Tem 80 e 70. E você falou dos filmes